Fala rapaziada, vamos chegando, deixando aquele like no vídeo, clicando aqui em hypar vídeo pro YouTube, é claro, recomendar este vídeo que está sendo postado agora mesmo pro teu amigo rubro-negro que ainda não assistiu, que tá comemorando aí a vitória do Flamengo em cima do Palmeiras lá em Lima. Campeão da Libertadores da América, Flamengo tetracampeão da Libertadores da América, pra deixar a porcada no chororô. E o corte aqui que irei colocar no canal Michael Flá é do canal Mesa Redonda. Que mijada que o Abel Ferreira pegou do Mila, hein? Olha só, já dedico os créditos ao Mesa Redonda, link do canal aqui na descrição. E aproveitando, olha só as camisas oficiais do Flamengo. Você pode encontrar aqui no shopping do canal Michael Flá. Tá na Black, hein? Aquele copo de vidro, copão de vidro personalizado do Flamengo. Tá comemorando aí a vitória, o tetracampeonato do Mengão. Tá querendo um copo personalizado? Já adquira e aproveite a Black, chaveiro também, caneca personalizada. Muita coisa legal. Você pode adquirir agora mesmo aqui no shopping do canal Michael Flá. Aproveite. Agora vamos assistir. Assista até o final. Olha só o que a mijada que o Miller deu no Abel Ferreira. É pra deixar o palmeirense chorando mesmo. Se liga só. Quando o Abel volta e fala que faltou um pouquinho mais de ousadia, eu pensei que ele ia falar assim que faltou um pouquinho mais de tempo para descansar. Né? Porque ele colocou os jogadores do Palmeiras, parece que numa caixinha de algodão, não joga contra o Grêmio, entrega o Campeonato Brasileiro ao Flamengo. Né? Os jogadores nem quiseram ir no estádio Monumental de Lima para fazer reconhecimento, não vão fazer aqui do lado do hotel, todo mundo deitadinho. E o Palmeiras não deu um chute a gol. Mas eu não vou me avançar, para isso eu tenho a bancada aqui. Eu começo com o Nivaldo, você já fique à vontade. A pergunta é direta para o Nivaldo. Por que o Flamengo foi tetracampeão e o Palmeiras não deu um chute a gol? Porque Nivaldo. O Flamengo é o melhor time do Brasil, o melhor time do continente. Eu acho que se você vai resumir numa manchete, o time do Flamengo foi melhor. Não foi melhor durante toda a Libertadores da América. Aliás, quando o Abel disse, antes do jogo, falou, olha, o Campeonato Brasileiro é uma coisa, Libertadores da América é outra. Eu falei, pô, mas deve tirar algum coelho da cartola para justificar aquilo que o Palmeiras fez no início da Libertadores da América, em alguns momentos do Campeonato Brasileiro. Mas o time do Palmeiras não vinha bem. Eu, particularmente, não vejo diferença. É claro, a competição é outra, o mata-mata e tudo mais. Agora, o jogar futebol, enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores da América é a mesma coisa. É o mesmo adversário, que está melhor do que o Palmeiras. Se não estivesse, não estaria liderando o Campeonato Brasileiro. Eu transmiti o jogo pelo Paramount e quando a coisa ficou ruim para o Palmeiras no início do jogo, naturalmente você já começa a imaginar o que é que o Abel tem à disposição no banco de reservas. Aí, de repente, o Palmeiras melhorou durante o primeiro tempo. Eu falei, o que é que o Flamengo tem à disposição no banco de reservas? Essa é uma grande diferença. Os jogadores que o Flamengo tem à disposição no banco. Então, é um elenco mais preparado. É verdade também que o Abel montou o time ao longo da temporada, não é? Mas, de novo, para ser sucinto, não vejo diferença do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América para esses dois times se enfrentarem. Então, eu não consegui entender o que é que o Abel poderia fazer de diferente que não tinha conseguido fazer ainda. João Paulo Capelanes, quando o Abel, na partida que antecedeu o jogo contra o Grêmio, ele fala que o campeonato está, entregamos ao Flamengo o campeonato, e ele preserva o time contra o Grêmio. E se tivesse talvez ido com força máxima, até pelo resultado que o Flamengo teve no Brasileiro contra o Atlético Mineiro, a diferença no Brasileiro poderia estar em 2 pontos. Ela está em 5. Quando o Abel segura seus jogadores, coloca na caixinha de algodão, estou falando isso, e leva para Lima com todo carinho, vai apresentar algo diferente. Mas o Palmeiras não deu um chute a gol. O Palmeiras, no mês de novembro, não venceu praticamente nenhum jogo. Nos últimos 6 jogos, nenhuma vitória. Não. O que aconteceu com o Palmeiras? Qual é a culpa que cabe, se é que cabe, em cima do técnico Abel Ferreira? Mas cabe muito. Inclusive, a Michele fez a enquete para a galera participar aqui. Jogadores, treinador ou diretoria? Você pode colocar um pacote aí. Agora, não vou ficar em cima do muro. Abel Ferreira, nome e sobrenome. Um fracasso a temporada. E recentemente, em entrevista coletiva, ele falou assim, eu não vou permitir que nenhum jornalista fale que foi um fracasso a temporada. Não! Você que está assistindo ao programa, vamos supor que você seja o dono da sua empresa. Você contrata um gerente, um CEO, um vice, seja lá o que for.
começa a te dar resultado nos 3, 4 primeiros anos. Aí depois, no mesmo ano de 2025, você dá 1 bi de investimento. 700 milhões, 800 milhões para que você possa investir e pelo menos ser competitivo e pelo menos ganhar alguma coisa. Coisa que o Abel não consegue entregar. O Abel não tinha o direito de ter uma postura como treinador acovardada e abrir mão do Campeonato Brasileiro. Depois de tanto investimento, a diretoria tem culpa? Sim, porque deu a chave do clube na mão do Abel Ferreira, que se coloca muitas vezes acima da instituição. Menos, bem menos. E outra coisa, Abel, você expor novamente na entrevista coletiva os seus jogadores, jogadores que passaram pelo seu filtro, jogadores que você contratou. Que jogadores? Vários, todos que chegaram, todos que chegaram. Aí eu perco o fôlego se eu falar todos. Não, pois é. Tantos jogadores. Ah, mas o Palmeiras passou por uma reformulação em meia temporada. O Flamengo não. O Flamengo perdeu o Gerson. Trouxe outros jogadores em meia temporada também. E conseguiu o mínimo aí, Jorginho. Tudo bem, um nível, sarrafo, mas assim, o Palmeiras tem tanto dinheiro quanto o Flamengo para poder investir e Palmeiras contratar bem. trouxe o Jefté. Pois é, trouxe o Jefté. Tá zoando. Sousa. Vai começar a zoar. E assim Não tô vai. zoando, eu tô falando o que ele trouxe, gente. Mas é verdade. E mas não é foi verdade. com pouco dinheiro. Trouxe o Jefté, trouxe Facundo. Não, mas trouxe o Paulinho, trouxe o Vitor Roque. O Paulinho trouxe, machucado. ótimo, trouxe Sim, o Paulinho. Pois é. Aí tem culpa da diretoria. Paulinho tá machucado. Mas Tava vem no cá. exame, todo mundo sabia. A Michel. diretoria, a Leila falou abertamente, publicamente. Eu não estou mentindo aqui, é só vocês pegarem as entrevistas passadas dela. E eu não esqueço. Muita gente tem memória curta, eu não. O Palmeiras não é hospital. A gente não vai contratar jogador para ficar ali. Alô. Quando falou sobre o Neymar. Alô. Trouxe o Paulinho machucado. Ah, mas se pagou na Copa do Mundo de Clubes. Tá aí no restante da temporada que importa. Como se Nada. pagou porque classificou para uma etapa. Não jogou a Copa do Mundo. E nada contra o Paulinho. Não. Porque é o seguinte, uma coisa seria o Flamengo todo poderoso no aspecto financeiro, montou um bom time, e o Palmeiras com um time de garotos que... Não, o Palmeiras teve 700 milhões, é isso, Alex? Isso. Para investir. E aí mais. cada um compra, vai ao mercado, compra o que quer. Garrafa, só uma última sublinhada aqui. O Nivaldo falou uma coisa que eu concordo. O Flamengo é o melhor time do continente. Ponto. O Palmeiras está na mesma prateleira na minha avaliação. É inconcebível um time entrar em campo por mais de 90 minutos e não dar um chute a gol numa final de Libertadores. Um chute a gol. Acho que na história, a Libertadores é desde 1960. Acho que nunca na história isso aconteceu. O plano do Abel, que é todo esse treinador e tal, e realmente é na história do Palmeiras, mas o plano era não ter plano. A temporada foi um fracasso muito pelas mãos do Abel. Eu quero ouvir, obviamente, né, todos, e vocês fiquem à vontade, não vou ficar distribuindo o jogo não, mas ainda quero ouvir o Miller e o Alex, mas aí você em casa pode estar falando, mas vocês estão falando do desempenho do Palmeiras e o lance do pênalti? Teve pênalti. Pera, deixa eu saber do Zé Paz. Pênalti não, expulsão. É expulsão, desculpe, né? Perdão, a expulsão, que poderia ser do Pulgar ou não. Vocês não vão falar da expulsão? O Abel parece que falou sobre isso na coletiva, né, Zé Paz? Vamos a Lima novamente. Ele falou algo sobre esse tema, sobre a expulsão do Pulgar, que merecidamente, deveria ser expulso. Não foi. O Abel falou sobre isso. E o que, na opinião do Abel, faltou também ao Palmeiras? O Abel tocou, obviamente, nesses assuntos, ô Zé Paz? Claro que sim, Garrafa. A expectativa ali da gente era de que ele fosse falar coisas assim fortes na entrevista coletiva por causa desse lance, dessa não expulsão do Pulgar. E aí o Abel foi irônico, digamos assim, quando tocou neste tema na entrevista coletiva. E claro, foi questionado também do porquê que o Palmeiras não conseguiu sair de campo aqui de Lima com o tetracampeonato da Conmebol Libertadores. Vamos conferir aí então o treinador do Palmeiras aqui no Mesa Redonda. Apesar de termos uma equipa jovem, faltou-nos um bocadinho de mais coragem e ousadia. Acho que foi isso que faltou. Esta é uma equipa muito agressiva, vocês viram a forma com que esta equipa vai nos duelos, pegou muito forte, alguns até forte demais, e acho que o Arte foi muito simpático, não quis se calhar estragar a final. Há um lance que vocês sabem que é extremamente duvidoso na primeira parte, que pode mudar o decorrer do jogo, mas o árbitro entendeu não dar vermelho. Vocês sabem do lance que eu estou a falar, mas enfim, não vou procurar abster-me de falar mais de arbitragens. As imagens estão aí. Segura aí que você volta, Alex. Ele falou que não quer falar mais da arbitragem, mas jogou pra gente falar. Ou seja, é claro que se perde o Pulgar ali naquele momento do jogo, a coisa poderia se desenhar de outra forma. Mas também tem um outro lance, Alex, do Veiga, que não foi
permitida a divulgação da imagem, a detentora não liberou a imagem, mas todo mundo viu. Tem uma entrada num lance do Veiga ainda antes do lance do Pulgar, que é um lance parecido, em cima do Carrascal, né? Esse lance do Pulgar foi aos 29 e o do Veiga foi aos 13. Foi logo no começo do jogo. Eu teria expulsado nos dois. Então, Gafa, deixa eu falar um negócio. Por falar em perder, eu perdi, não sei, centenas de seguidores por causa da minha opinião. Mas eu não tenho problema com isso, porque eu prefiro ficar tranquilo com a minha consciência em vez de ficar preocupado com o número de seguidores nas redes sociais. E os palmeirenses ainda inflamados com a tristeza pela derrota da Libertadores, acabam reagindo das mais variadas formas. Eu fui muito atacado nas redes sociais nas últimas horas por ter dado essa opinião. Como que você pode colocar o mesmo balaio, a jogada do Veiga e a jogada do Pulgar? É absurdo, um estava com a bola parada, outro foi disputa de bola. Gente, não é questão de colocar no mesmo balaio, é evidente que são características diferentes as duas jogadas. Não dá para comparar uma com a outra, não dá, definitivamente não dá. O problema é que o árbitro em campo, ele só tem um instrumento para coibir qualquer tipo de lance que é passível de expulsão, que é o cartão vermelho. Não existe vermelho claro e vermelho escuro. Não existe expulsão mais grave ou expulsão menos grave. Não tem. Se é lance para expulsão, o árbitro só pode dar o cartão vermelho. As consequências de um lance passível de cartão vermelho são julgadas depois pelo tribunal, por quem quer que seja, pela polícia. Quer mandar o Pulgar para a cadeia, manda depois. Mas no jogo em si, o árbitro só pode usar o cartão vermelho. E para mim, sim. O Veiga vai por cima do Carrascal e ele raspa com as travas da chuteira na canela do Carrascal. Hoje em dia, esse tipo de lance, todo mundo fala que é jogo brusco grave, passível de cartão vermelho. Não, mas o Pulgar quase quebrou a perna do Fux, e daí? Cartão vermelho também. Os dois lances foram para cartão vermelho. Perfeito. Só que o do Palmeiras foi antes. Então, se tivesse que alguém ser expulso no jogo, quem ia mudar a história da partida seria o Palmeiras com um a menos. Agora, um time que não chuta uma bola... não, isso é outra coisa. Uma bola no gol. Dá pra jogar na conta da arbitragem? Eu acho que não. O Palmeiras, depois que não teve o Pulgar expulso, que o Veiga não foi expulso, o jogo continuou, o Palmeiras fez uma exibição vergonhosa para ser um finalista de Libertadores. Bateu o recorde mundial de chuveirinho. E o outro recorde mundial de chutão. Só o Carlos Miguel chutou 10 bolas pro campo de ataque, balãozão, assim, para ver o que dava. É muito pouco repertório, um repertório paupérrimo para um time que é tão badalado, que tem tantos investimentos, tanta estrutura, tanta organização, planejamento. Aí vem a tia falando que quer ficar mais uma gestão e vai mudar o estatuto do Palmeiras para concorrer de novo. Quer dizer, são tantas coisas que a gente tem que falar nesse momento que você começa a pensar até nessa enquete do programa. Quem que é mais culpado, cara? É difícil. Ô Miller, de tudo que você ouviu, e daqui a pouco o chileno está me avisando aqui, que o Abel Ferreira vai explicar porque ele não quis falar de arbitragem da Conmebol. Eu acho que a tia Leila já ele vai, o próprio Abel vai explicar porque ele não quis. Tá, prepara então pra gente. Miller, de tudo que você ouviu, Palmeiras, faltou repertório realmente ao Palmeiras? Por que o Palmeiras perdeu esse título? Olha, Rafa, eu acredito que, falando tecnicamente do jogo, que eu gosto de campo, o jogo tecnicamente foi muito fraco, né? Para uma final de Libertadores, para dois times que são rivais, né? De vários anos já. Quando os dois, para resumir o que todo mundo falou, o Preto falou, o Capelão, eu concordo com tudo que eles falaram, só estou resumindo, que quando os dois goleiros do time, de Flamengo, Rossi e Carlos Miguel, eles não trabalham, quando os dois goleiros não sujam a camisa, como se diz na gíria da bola, muita coisa está errada. Agora, eu também concordo com os meus companheiros aqui que o Abel, ele é nesse momento de adversidade, de dificuldade, que você vê, que fica patente aos nossos olhos, Capelanes, a incompetência do Abel, a covardia e o medo dele. Porque você colocar o Alan, um garoto bom de bola, para simplesmente só marcar o Alexandre, é muito pouco. Se colocar o Veiga para marcar o Varela, é muito nada. Aí você está engessando o time. Entra com 3 zagueiros, para quê? Sendo que o Flamengo só tinha um atacante. E depois que toma o gol, demora para mexer, inclusive. E tira o Alan, que é o melhor jogador. Estou te falando. Então, os títulos do Abel
os títulos, não é não, Capela? Em preto. Foram decididos na individualidade. Dudu, quantas vezes Dudu foi protagonista em finais? Isso aí nós sabemos. O próprio Veiga, quando jogava bola. Quando o Palmeiras perde, Preto, essa individualidade, que só tinha o Alan para fazer, ele tira o Alan, ele perdeu a individualidade. Bota Maurício ainda. Só pra fazer um paralelo aqui, como foi citado aqui com o Capelanes e o Manxará, só um paralelo dos dois times, já que foram os dois, né? Afinal foram com os dois. Alan pro Felipe Anderson. Não, eu vou fazer um paralelo assim. Não se esqueça que o Jorginho, jogaram Jorginho, Danilo e Alexandre, eles custaram 0 pro Flamengo. Só vieram pelo salário. Entendi. Se você oferecesse esses caras pro Abel, sabe o que ele ia dizer, Preto? Não, o Danilo tá, carreira vitoriosa na Juventus, mas tá velho. Inclusive o Jorginho chegou a ter uma negociação com o Palmeiras. Chegou. Né? Chegou a negociar, chegou a conversar o Jorginho. Eu tô dizendo que esses três Preto, eles vieram a custo 0 só pelo salário. E foram ontem, na minha modesta opinião, eles foram dentro do setor deles, protagonistas, que jogaram bem e estão jogando bem. Então eu acredito que o Palmeiras ele cai de produção assustadoramente, Capelas, no momento crucial, capital. Lembra que eu falei pra você? Faltando 10 jogos, 8 é uma coisa, faltando 5, não dá tempo de você recuperar. Então acho que o Abel esse ano, Michele, ele provou pra nós que esse ano, tô especificando, pontualizando, ele foi um fracasso, ele foi medroso, ele foi covarde, ele só entrou preocupado em marcar o adversário. Como diz aqui... Jogar por uma bola. Por uma bola, muito pouco para um time que teve investimento de mais de 500 milhões. E aí precisa ser cobrado. É isso que eu tô te falando, ele tem dificuldade de Mas quem vai cobrar? Gente, Desculpa, quem vai então, cobrar? Então aí, quando se fala muito assim, esse jogador é super valorizado, esse é subestimado, tá? O Abel, esse ano, ele é um super valorizado. Mas calma, Miller, ele perdeu pro Flamengo. Não, eu tô pontualizando esse ano. Michele, esse ano, pelo investimento que ele fez, a todas as contratações desse ano, né, Capelas? Tem o aval dele. O aval dele. Acho que tem ele todas. que decide. Ele que pede. Então você nem precisa citar nome. O Jorginho, aqui. como disse o Prieto, teve Nem precisa citar nome do Palmeiras, aqui. o Abel não quis. Nem precisa citar nome aqui, Preto, de jogadores que foram contratados esse ano no Palmeiras, mas são jogadores medianos. Eu acho que em contratações eu acho que o Palmeiras errou sim, errou feio. E gastou muito. Errou feio, gastou bastante. Mais de 700 milhões de reais. O Paulinho, que a Michele citou, que é um baita jogador e fez falta Mas sim chegou pro time do machucado. Palmeiras, mas o Palmeiras já sabia que ele ia chegar sem condições de atuar. Porque você não pode comprar um carro zero, mas você não vai poder usar. Exatamente, Né? exatamente. Agora, o Abel, esse ano, na minha opinião, ele mais falou e ainda prometeu que ao término do Brasileiro tem algo a dizer, né? Ele não disse aí, terminando o Brasileiro vou contar algo pra vocês. Mas é choradeira. Não, peraí. E ele fala tanto, vamos voltar lá pro lance da arbitragem, vamos voltar na partida contra o Grêmio, o chileno separou agora, o Abel falando que o Campeonato Brasileiro não adiantava muito, porque o brasileiro era meio desorganizado, a arbitragem... Garrafa, mas outro detalhe, mas é muito nada. Aí você vê que um treinador, esse ano tô falando, o Abel é um treinador fraco. Porque o Palmeiras, em Capelas, toma o gol, o que ele faz? Adianta o Gomes para ser centroavante, cabeceia para ajeitar para quem vem de trás. Este é o plano tático para vencer o Flamengo? O Abel é previsível? Pelo amor de Deus. O Abel é previsível? Muito. Então faz o seguinte, o Rogério Ceni, olha só, Nossa. o Rogério Ceni, Sim. o chileno já tá mudando aqui. E aí, meus amigos, o que vocês acharam das palavras do Miller? O que vocês estão achando desse momento especial do Flamengo? Flamengo, né, que comemorou bastante no centro do Rio de Janeiro. Foi uma comemoração sensacional, algo que nenhuma torcida no Brasil faz. Cara, a torcida do Flamengo é diferenciada, é pra deixar todo mundo com inveja, todo torcedor adversário com inveja. Eu tô muito feliz mesmo com o tetracampeonato do Flamengo. Olha só, hein? Palmeirense desesperado. E olha essa mijada aí
que o Miller deu no Abel Ferreira, chamou o treinador de treinador fraco. Que situação, ainda tem uma aí querendo passar pano pro Abel, hein? É brincadeira. O que você achou? Deixa aí nos comentários. Antes de sair do vídeo, já deixa aquele like, clique em hypar e ativa o teu sininho pra não perder nada. E se inscreva, hein? Que a gente tem que bater 130 mil inscritos. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!